não sei se vocês se lembram, ou se vocês assistiram a aula anterior, mas na aula anterior eu comentei de uma OJ importantíssima, uma OJ nova, que era a OJ Orientação Jurisprudencial, número 399, já falei sobre isso na aula anterior, da SDI 1, do Tribunal Superior do Trabalho. A OJ Orientação Jurisprudencial, número 399, da seção especializada em dissídios individuais 1 do TST. Bom, nós já sabemos que o trabalhador que é portador de uma estabilidade provisória e que é arbitrariamente dispensado, ele só tem direito à reintegração no emprego se esta ocorrer dentro do prazo de estabilidade. Isso vale para o dirigente sindical, isso vale para a gestante, isso vale para o empregado eleito membro da CIPA, isso vale para o acidentado, isso vale para o membro da Comissão de Conciliação Prévia, enfim, isso vale para qualquer trabalhador que for portador de estabilidade. Ele só tem direito à estabilidade se essa ocorrer, a reintegração, melhor dizendo, se essa ocorrer no curso do prazo de estabilidade. Mas vamos supor que uma determinada gestante foi arbitrariamente dispensada no 5º mês de gestação. Arbitrariamente dispensada no 5º mês de gestação. E aí, abalada com aquela dispensa, às vezes ela está com uma gravidez também de risco, ela não ajuiza imediatamente a ação. Espera terminar a gravidez, espera passar 6 meses após o parto, e aí resolve ajuizar uma ação. Que tipo de ação será ajuizada por essa empregada gestante, né, ou não mais gestante? Que tipo de ação ela vai ajuizar em face do empregador? Ela estava grávida, com 5 meses de gravidez, foi arbitrariamente dispensada, recebeu até as verbas rescisórias, mas não foi garantida ela a estabilidade do emprego. Ela não ingressou com a ação imediatamente e 6 meses após o parto procura um advogado e diz que quer ingressar com uma ação. Ela pode ingressar com uma ação nesse trabalho? Segundo a OJ, a Orientação Jurisprudencial, número 399, pode. Mas essa ação, com certeza, não será postulando a reintegração. Até porque, nós já vimos na aula anterior também, a súmula 396 do TST só garante a reintegração se essa ocorrer dentro do prazo máximo de estabilidade. Como ela só ingressou com a ação 6 meses após o parto, não há mais que se falar em estabilidade, porque a estabilidade é até o 5º mês após o parto, não é isso? Desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Ela pode ingressar com uma ação? Pode. Mas vai ingressar com uma ação pedindo o quê? Requerendo os salários de todo o período. Desde o momento em que ela foi dispensada, salários e demais vantagens. Desde o momento em que ela foi dispensada até o prazo final da estabilidade. Os salários e demais vantagens. Isso vai gerar reflexo de férias, de 13º, recolhimento de fundo de garantia, todas as parcelas. Então, nesse caso, não estaria prescrito. Tem entendido o TST que, como a prescrição é de 2 anos, né, de 5 anos na vigência do contrato de trabalho, limitada até 2 anos após a extinção do pacto laboral, é isso que estabelece o artigo 7º, inciso 29 da Constituição Federal. Como não estaria prescrito, ela poderia ingressar com a ação. Como já não há mais estabilidade, ela não poderia mais pleitear a integração, mas sim a indenização dos salários e demais vantagens do período de estabilidade. Isso tem resultado numa mudança de entendimento, porque até pouco tempo o entendimento majoritário da doutrina e até a jurisprudência era que, se ela foi dispensada arbitrariamente, ela teria que ajuizar a ação imediatamente, porque o que a lei garantiu foi o emprego, e não o pagamento de salários, o locupletamento, sem o respectivo retorno, sem a prestação de serviço. Mas, enfim, em função da mudança de entendimento do Tribunal Superior do Trabalho, em função dessa mudança de entendimento, materializada pela OJ número 399, da SDI 1 do TST, ela vai poder ingressar com a ação pleiteando a indenização dos salários e demais vantagens do período de estabilidade. Continuando aqui a análise da súmula 244, minha gente. Item 2. A garantia do emprego à gestante só autoriza a reintegração se esta se der, olha aqui, ó, durante o período de estabilidade.
Do contrário, a garantia restringe aos salários e demais direitos correspondentes ao período de estabilidade. É aquela história. Às vezes ela é dispensada arbitrariamente, às vezes ingressa imediatamente com a ação na Justiça do Trabalho, postulando a sua reintegração, mas não consegue imediatamente uma liminar, não consegue imediatamente uma antecipação de tutela. E aí, quando sai a decisão final, já terminou o prazo de estabilidade. Aí, esse pedido de reintegração converte-se em indenização. Não podemos esquecer que o fato do trabalhador ser portador de alguma estabilidade provisória não significa dizer que ele não possa pedir demissão. Pode. O trabalho forçado em tempos de paz no país é proibido. Mas ele pode pedir demissão? Pode. Mas como ele é portador de uma estabilidade, o artigo 500 da CLT estabelece que o pedido de demissão, o artigo 500 da CLT, estabelece que o pedido de demissão do empregado estável só será válido se houver assistência, anuência do sindicato. O pedido de demissão do empregado estável somente será válido se houver a anuência, a assistência do sindicato. Então, se é gestante, ou mesmo dirigente sindical, ou empregado ali do membro da CIPA quiser pedir demissão, ele pode? Pode. Mas, segundo o artigo 500 da CLT, tem que haver a participação obrigatória do sindicato. Por que esta participação obrigatória do sindicato? Porque aí será exatamente a demonstração inequívoca, que o empregador não forçou aquele ou aquela empregada a pedir demissão. Por isso, a participação obrigatória do sindicato, que é a prova, evidentemente, clara e robusta, de que ela ali está livremente expondo sua vontade e não foi, de qualquer maneira, coagida por algum ato patronal. Às vezes também, gente, é difícil, às vezes, a reintegração. Às vezes, a reintegração se torna desaconselhável, dado o grau de incompatibilidade entre as partes. Principalmente quando o empregador é pessoa física. Imagine a situação de reintegração de um trabalhador a uma determinada pessoa física. Às vezes, o grau de incompatibilidade, o desentendimento deles é tão forte que, se você forçar a reintegração do trabalhador, eles vão acabar chegando a vias de fato, vão acabar se agredindo, até acontecendo uma situação mais grave. Então, os próprios artigos da CLT, artigos 496 e 497 da CLT, estabelece que, se a reintegração do trabalhador for desaconselhável, dado o grau de incompatibilidade, principalmente quando o empregador for pessoa física, o tribunal poderá converter, atenção, de ofício, poderá converter de ofício a obrigação de indenizar em obrigação, a obrigação de reintegrar em obrigação de indenizar. É a materialização no processo de trabalho que se chama de princípio da extrapetição. O que é princípio da extrapetição? Consiste no juiz condenar determinado reclamado em parcelas que não constaram no rol de pedidos na petição inicial, sem que com isso se materialize eventual julgamento extra ou suprapetita. Pode? Pode. Desde que a lei autorize, desde que a lei permita, ele pode haver o julgamento de parcelas que não constam no rol de pedidos na inicial trabalhista. E este é um caso. Essa é uma situação onde pode haver, sem dúvida, a conversão pelo tribunal de ofício da obrigação de reintegrar em obrigação de indenizar. Quando o tribunal percebe que o grau de incompatibilidade entre eles é muito forte, de maneira que, se for reintegrar ao empregado ou empregado à força, vai haver problemas, até agressões, ele pode converter a obrigação de reintegrar em indenização dobrada. Ou seja, se o trabalhador ou a trabalhadora tinha direito à multa de 40%, nesse caso, vai receber a multa de 80%. Se era um contrato por prazo determinado, onde a multa é aquela estabelecida no artigo 479 da CLT, metade dos salários que seriam devidos até o final do contrato, nesse caso, você receberia a multa em dobro. Ou seja, 2 vezes a metade, você receberia o salário integral do tempo que faltasse até o final do contrato. Continuando aqui a nossa análise da súmula 244, nós temos aqui o item 3, que diz que não há direito da empregada gestante à estabilidade provisória na hipótese de admissão mediante contrato de experiência, visto que a extinção da relação de emprego
em face do término do prazo, não constitui dispensa arbitrária ou sem justa causa. Bom, nós vamos estudar na próxima aula a estabilidade do trabalhador acidentado. Nós vamos ver que há uma tendência da jurisprudência do TST de conceder estabilidade ao trabalhador que sofre um acidente de trabalho no curso de um contrato de experiência. Mas em relação à gestante, parece que, por enquanto, esse não é o entendimento do Tribunal Superior do Trabalho. Ou seja, se a mulher é engravida no curso de um contrato de experiência, pelo teor da súmula 244, ela não teria direito à estabilidade, porque vocês sabem que o contrato de experiência nada mais é do que uma modalidade de contrato por prazo determinado, onde empregado e empregador vão, claro, no sentido figurado, se experimentar. O empregado vai experimentar o empregador, se ele lhe trata com respeito, se ele paga os salários em dia, se ele não exige serviços estranhos para os quais ele foi contratado, assim como o empregador vai experimentar o empregado, se ele cumpre as suas obrigações, se ele chega no horário, se ele cumpre todas as suas tarefas, se ele trata os outros colegas com respeito, né? Então, é o contrato de experiência. Então, o entendimento da súmula 244 é que se a mulher engravidar no curso de contrato de experiência, ela não teria direito à estabilidade caso o empregador, ao final da experiência, não quisesse continuar com o seu trabalho. Já que, na verdade, no final do contrato de experiência, não há obrigatoriedade de se continuar aquele contrato. É um contrato que já nasce com um termo final. Evidente que, terminado o contrato de experiência, a simples continuidade na prestação de serviço faz com que aquele contrato, doravante, passe a ser por prazo indeterminado. Esse é o entendimento do Tribunal Superior do Trabalho no que atine à gravidez no curso do contrato de experiência. Eu já vou passar aqui a palavra para os colegas, os alunos aqui, para começar a fazer as perguntas, não é verdade? Ô, Heitor, você tem alguma pergunta para o nosso público, para mim? Se durante a gravidez a empregada sofre um aborto espontâneo, ainda assim ela tem direito à estabilidade? Boa pergunta, Heitor. O que acontece? Um aborto espontâneo, no curso da gravidez. A estabilidade é desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. A lei previdenciária estabelece que, quando a criança nasce, a partir da 23ª semana ou 6º mês de gravidez, eles já consideram como um parto. Antes disso, né, seria um simples aborto. A pergunta é, vamos supor que com 3 meses de gravidez, ela já estava, desde a concepção, ela sofre um aborto espontâneo. A pergunta é, será que ela tem estabilidade? Foi a pergunta do Heitor. Eu fiz uma pesquisa recente de jurisprudência nesse sentido e vi no próprio TST uma divergência em relação a isso. Algumas decisões do TST, recentes, todas de agora, 2010, no sentido de que não, se realmente ocorreu o aborto espontâneo, não há mais como se manter a estabilidade. Porque, veja, qual é o objetivo? Isso nós não podemos perder de vista. Qual é o objetivo da norma ao estabelecer a estabilidade da gestante? Primeiro deles, que a mulher não seja discriminada pelo simples fato de estar grávida. Segundo, que a mulher tenha como se manter enquanto ela estiver estiver cuidando do bebê na sua fase inicial. E, claro, também para proteger a criança. Ora, se a criança, se houve um aborto, se já não existe